Olá, estimados amigos paroquianos. Nesta terça-feira, meditamos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, onde Jesus passa a noite em oração, escolheu os 12 entre eles, chamou os 12 e estavam sempre com Jesus. E levavam Jesus também, porque em Jesus eles sentiam que uma grande força que curava a todos. Primeiramente, Jesus foi à montanha para rezar. Subir a montanha, passou a noite em oração. E hoje olhar para Jesus, o mestre da nossa vida. O mestre é aquele que nos ensina como devemos viver e como nós devemos agir no nosso dia a dia. Diante daquilo que nós temos que ter em nossas vidas, em nossas decisões, em nosso dia a dia, é pedir sempre a graça do Senhor Deus e como nós precisamos cuidar, porque muitas escolhas que nós fazemos escolhas precipitadamente. E Jesus ensina que nós precisamos, antes de qualquer escolha, se colocar em oração. A oração nos dá maturidade e nos coloca na experiência de confiar naquele a quem escolhemos. E como nós aprendemos com Jesus hoje? Porque não é movida pelos sentimentos da ansiedade, mas temos que parar, nos colocar em oração, saber escutar a voz de Deus, saber escutar o plano do Senhor Deus na nossa vida e na nossa história. E aqui a gente vai tomando decisões a partir do quê? A partir da nossa experiência de Deus. Não por precipitação, não por raiva, não por insegurança, não por medo, não por pressão, mas porque nós nos colocamos em oração. E quando nós precisamos aprender com Jesus, que é a oração que nos ilumina em qualquer situação da nossa vida. A oração é essa luz que vem fazer com que nós escolhemos bem as ações do nosso dia a dia, na nossa vida e na nossa história. Jesus tinha um grande grupo de discípulos, mas entre os discípulos escolheu os apóstolos. O Senhor da vida, Jesus, precisava da luz do Pai para a comunhão com o Pai, ter a serenidade, a sobriedade, para escolher aqueles a quem o Pai também designava na missão. Aí Jesus escolhe os 12 e hoje nós vemos o chamado dos 12. E aprender com Jesus, que a oração sempre é o que precisamos antes de qualquer ação na nossa vida. Isso é fundamentalmente importante. A luz que vem de Deus sempre vai ajudar, mesmo nos erros que muitas vezes nós cometemos. É Deus que vem transformar, é Deus que vem traçar em nossas vidas a esperança, o amor. É Ele que vai iluminar o nosso coração pela força da oração, sem ignorar a oração em nossa vida, sem negligenciar também a oração. É fazer parte da nossa vida, da nossa escolha, a oração diária. Estamos cometendo hoje muitos erros por falta da sobriedade da oração. Jesus passou a noite inteira em oração. Jesus se coloca em oração na luz do Espírito para que pudesse fazer a escolha necessária. Inclusive, os 12, aí estava Judas, o traidor. Não é que Judas não devia ser escolhido, ele recebeu a chance e a graça, mas ele não correspondeu a essa graça. Gente, olha só que bonito, Deus chama, mas mesmo nós muitas vezes não correspondemos à graça que Deus tem preparado para mim e para você. E aí nós vemos o quê? Nós vemos a dor do Senhor quando ele perde o próprio apóstolo seu diante do fechamento do seu coração. E muitas vezes, nós também queremos acertar e podemos errar, pode não ser, pode, mas a graça de Deus vem iluminar até para a gente corrigir os nossos erros. Olha que bonito, Ou seja, se a gente errou, a oração nos coloca o quê? A luz e a graça para que nós possamos recomeçar e para nós aprendermos a dedicar mais a oração, debruçarmos mais a nossa vida de oração, para que não seja feito nada sob impulso dos sentimentos, daquilo que está em nosso ser ou ao nosso redor. Mas é refugiar primeiramente onde? No coração de Deus. E a oração nos leva a isso, ao refúgio do coração de Deus. E quando a gente vai entrando nesse grande mistério, aonde Jesus, ele mostra como a gente vai ensinar, a vencer os desafios e não tomar decisões precipitadas, passa pelo crivo da oração. E hoje, nesse dia 7 de setembro, nós queremos nos colocar em oração pelo nosso país. A oração tudo pode mudar, Pedir que aqueles que estão à nossa frente, direcionando o nosso país, se coloquem em oração, para que as suas ações e determinações sejam de acordo com a vida, com o bem comum, com o bem de todos, sem pensar em si, sem pensar na ganância, no egoísmo, no poder,
né? Que vai o quê? Que vai destruindo aquilo que é sagrado, destruindo aquilo que foi constituído por graça e também por ações dos nossos antepassados. Não podemos jogar uma história, não podemos deixar uma história fora. Não, pelo contrário, precisamos hoje aprender o quê? Aprender ainda mais a olhar para a nossa vida, para a nossa história e rezar hoje para o nosso país, né? Como Jesus se coloca em oração hoje, eu convido você também a se colocar em oração hoje. Pode ser até brevemente, mas lembra do nosso país, lembra da nossa história, lembra da nossa nação, né? Vamos rezar, né, para que Deus faça sempre o melhor por nossos, né? Que hoje, no dia de hoje a gente vê talvez essas manifestações, tudo, mas que sejam coisas, as coisas de Deus são em paz. Aquilo que é de Deus vem da paz. Aquilo que é de Deus vem da oração. Aquilo que é de Deus sabe esperar, né? Não é algo que vem quebrar, que vem estragar, que vem romper, que vem ferir a dignidade, a moral, a história, jamais, né? Mas aquilo que é de Deus, né? É Deus que vem cuidar da gente. Então pensamos também por intercessão de Nossa Senhora, que nós possamos juntos hoje, no dia de hoje, rezar por nossa pátria, para que nós juntos construamos uma nação santa, uma nação que reza mais, uma nação que ore mais, uma nação que se preocupe mais com as coisas do bom Deus. E precisamos disso. Homens e mulheres tementes ao Senhor Deus, e colocar também naqueles que governam, né, a esperança para que Deus possa reinar no coração, que Deus toque o coração endurecido, muitas vezes até ferido, diante daquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Pede Jesus. E juntos rezamos do nosso Brasil, da nossa pátria. A oração, tudo pode mudar. E que a oração seja também a importância de muitos daqueles que estão ao nosso redor, que estão no nosso caminho, na nossa história. Que Deus abençoe você, um bom e abençoado dia, e fique com o Senhor Deus.